Olá pessoal, vamos começar uma playlist hoje falando sobre cosmologia, apresentando aí os dois modelos Terra Globo e Terra Plana. Vou começar pelo modelo de Terra Globo, que esse daí é o que as pessoas acreditam que conhecem, né? E então eu vou começar falando dele. Vou falar um pouquinho do meu relato pessoal, né, na minha experiência nesses debates ao longo desses anos que eu venho divulgando essa ideia. Normalmente é sempre complicado, as pessoas se exaltam, ficam chateadas, mas eu desenvolvi um bom método, que eu começo com algumas perguntas, e normalmente a primeira resposta é sim, e a resposta para todas as outras perguntas é não. Então eu vou fazer essas mesmas perguntas aqui, para quem for assistir esse vídeo, quem tiver oportunidade, se questionar a respeito dessas perguntas que eu faço, que é isso que abre um pouco a mente das pessoas e elas relaxam um pouco mais com a ideia, a partir do momento que elas percebem que elas não entendiam tanto sobre aquilo quanto elas pensavam. Então a primeira pergunta é: você acredita realmente que vive numa uma bola que gira e gira em torno do Sol e tudo isso gira em torno da Via Láctea a velocidades absurdas? A pessoa fala sim. Eu falo, legal. Diz uma coisa: você sabe alguma coisa sobre as dimensões da Terra? Você conhece as dimensões da Terra? Não. Você sabe o que são parâmetros de curvatura numa esfera e sabe trabalhar essa matemática na Terra-bola, usando as dimensões dela, diâmetro, raio, circunferência? Consegue calcular o volume de uma esfera? Não. Legal. Sabe o que são parâmetros de curvatura? Não. Sabe o que é ponto de fuga da visão humana? Não. Você já trabalhou com experimentos ópticos, teodolito, estação total, sabe como isso funciona? Não. Sabe como funciona um GPS, como, quando ele foi criado, sabe, sobre telecomunicações? A pessoa fala, não. Eu começo a mostrar para ela que é complicado ela falar de um assunto onde ela não detém quase nenhum conhecimento. E aí ela vai relaxando com a ideia. Eu mostro para ela assim, uma divisão entre ciência e filosofia e ciência e ficção científica. As pessoas hoje em dia confundem isso. Então ciência é algo experimental. Você observa um fenômeno na natureza, cria um método para quantificar aquele fenômeno, e aí você consegue reproduzir ele no laboratório. Então isso é ciência. Você descobriu um fenômeno e agora controla isso, né, de alguma forma. E filosofia eu penso, logo existo, né? Então, qualquer pessoa que pensa e consegue reproduzir o seu pensamento é um filósofo, mas isso não é ciência. Isso nem sempre é comprovado, e o modelo heliocêntrico é isso, né? Ele é só filosófico. Um outro parâmetro seria ciência e ficção científica, né? Então o cara assiste Star Trek, aí vê lá a dobra espacial, aí vê que existe uma teoria, né, da física quântica e acha que aquilo ali é real, né? Então, mas é assim, um ramo da ciência que não é ciência, que é filosofia, é a física teórica. Ela serve para ajudar a produzir ficção científica, né? Vou falar um pouquinho de algumas coisas, dados sobre do heliocentrismo, né, que a maioria das pessoas não conhece. Então, eles dizem pra gente que a Terra tem um raio de 6.371 km, com um diâmetro de 12.742 km. Isso faz uma circunferência de 40.075 km, né, o que são distantes dimensões relativamente longas, mas que estão dentro aí das possibilidades do que é apresentado pra gente. Eu vou falar brevemente aqui das distâncias dos supostos planetas até o Sol, né, para gerar esse modelo cíclico heliocêntrico, mas eu vou me ater mais à distância da Terra, né, que arredondando ali fica ali em torno dos 150 milhões de quilômetros, né, uma distância absurda. Eles levam em consideração que o Sol é muito grande, né, imensamente grande mesmo essa distância, por isso ele parece pequeno, mas ele está uma distância enorme. Eles dizem para nós que o diâmetro do Sol é de 1.392.700 quilômetros, então isso é 1 milhão de vezes maior que a Terra, entendeu? A Terra tem algumas peculiaridades, né, nesse modelo de terra-bola, que ela fica inclinada ali em torno de 23,4 graus em relação ao eixo do Sol, né, como se partisse um raio do centro do Sol para o centro da Terra, e aí apresentaria esse eixo de inclinação, né, e ele supostamente se mantém perpétuo aí ao longo dos movimentos da Terra, né, que aí eu vou me ater apenas a 4 movimentos aqui, porque tem gente falando que a Terra faz até 100 movimentos, mas tem um monte de experimento mostrando que não tem movimento nenhum, que ninguém sente nada. Mas o movimento de rotação seria um movimento de rotação
em torno desse eixo de 23,4 graus, que ele está ali em torno de 1.666 km por hora, né? O movimento de translação seria a Terra, né, girando em torno do Sol, e ela faz isso a cerca de 108.000 km por hora, velocidades extremas, né? O movimento de precessão, que seria o movimento cíclico desse eixo imaginário, né? Ele é relativamente lento, ele leva cerca de 25.800 anos, segundo a astrofísica moderna. E o movimento de nutação, que seria a oscilação desse eixo ao longo desse movimento, que é em torno aí de 18 anos, 7 meses. Uma outra coisa bem absurda é a velocidade que eles dizem, né? Que o sistema solar se desloca em torno da Via Láctea, né? Então, o sistema solar é arrastado supostamente pela gravidade do Sol a uma velocidade de 850.000 km por hora em volta em torno da Via Láctea, né? E mesmo assim, a Via Láctea também está se deslocando, arrastando não só o sistema solar, como tudo que contém nela, a cerca de 2,3 milhões de quilômetros por hora. Então, velocidades absurdas e a gente não sente nada, né? Então, se você faz uma curva a 60 por hora, você é quase cuspido do carro se você não tiver com cinto. Se você realmente tem capacidade de acreditar nessas coisas, né, mesmo sem entender bem sobre elas, eu aconselho que vocês procurem entender melhor essas questões, percebam que não há curvatura no horizonte, em nenhuma direção. Eu vou finalizar com um filminho aqui, vou deixar uma parte de um filminho da NASA, onde ele mostra aí, isso não é real, tá? Isso é CGI, Computer Generation Image, né? Imagem gerada por computador, tá? Então, se vocês quiserem acreditar que tinha alguém filmando isso, eu deixo a cabo de cada um. Valeu, pessoal. Alguns assuntos, alguns aspectos aí para a reflexão de vocês. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Criador e Arro de Sebaot, que Ele os proteja e lhes mostre a verdade. Até breve.